Olá! Hoje a gente vai olhar para o chão de um jeito completamente diferente. Vamos mergulhar num símbolo que muita gente até reconhece, mas que poucos realmente entendem. Sabe aquele padrão quadriculado? Pois é, ele pode ser muito mais do que só uma decoração. Na verdade, ele pode esconder alguns segredos sobre o próprio universo. Vamos juntos decifrar esse enigma? Pensa comigo, à primeira vista é só um piso quadriculado, preto e branco, certo? Mas e se não for só um piso? E se na verdade for um mapa? Não um mapa para um tesouro enterrado, mas para um segredo muito mais profundo. Um segredo sobre a criação e, no fim das contas, sobre nós mesmos. É aqui que a nossa exploração começa de verdade. Esse padrão, conhecido como pavimento mosaico, é uma peça central em tradições como a maçonaria. Mas a sua origem real e o porquê de tanto mistério em volta dele, é isso que a gente vai descobrir agora. Bom, a primeira pergunta que sempre aparece é essa aí. A tradição maçônica vive associando esse pavimento ao famoso Templo do Rei Salomão. Só que, olha, o ponto-chave aqui é entender que essa ligação é totalmente simbólica, não é um fato histórico. E como a gente sabe disso? Simples. As fontes históricas mais importantes que temos, desde a própria Bíblia até os textos do historiador Flávio Josefo, descrevem o templo com vários detalhes. Mas, em lugar nenhum, eles falam de um piso quadriculado preto e branco. E isso só deixa o mistério maior. Se não é histórico, qual é o verdadeiro propósito dele? Então, vamos começar pela primeira camada de interpretação, a mais comum, a que todo mundo conhece. É aqui que a maioria das explicações mas para nós, é onde a jornada realmente começa a ficar interessante. E é aqui que as coisas ficam fascinantes. Dá uma olhada. De um lado, a gente tem o significado que chamamos de alegórico, o mais conhecido, a dualidade da vida, o bem e o mal, alegria e tristeza. É uma lição moral, claro. Mas olha para o outro lado. O significado simbólico nos leva para um lugar muito, mas muito mais fundo. Ele conecta o piso à lei de Moisés, à dança entre matéria e espírito e até mesmo ao texto oculto da própria criação. Essa visão alegórica é bem direta, né? Os quadrados pretos e brancos são a nossa vida, a mistura de luz e sombra, de sucesso e fracasso. A ideia é que o pavimento nos ensina a caminhar com um equilíbrio por entre esses opostos. É uma lição poderosa, sem dúvida. Mas a história não para por aí, nem de longe. Agora sim a gente vai mergulhar no coração dessa análise. Vamos sair da lição de moral para entrar numa revelação simbólica que vem lá do misticismo medieval, mais especificamente da Cabala. E olha, essa conexão não é uma teoria moderna, viu? Documentos maçônicos bem antigos, como este aqui de 1764, já diziam que os primeiros maçons, aqueles que trabalhavam com ideias não só com pedras, eram na verdade grandes cabalistas. E essa informação é a chave que abre a porta para a gente decifrar o enigma do pavimento. Então, se prepara, porque aqui está a grande revelação. O pavimento mosaico é um símbolo da Torá, o livro sagrado do judaísmo. Pensa só, os quadrados pretos são as consoantes, a parte escrita, o corpo do texto, a matéria. Já os quadrados brancos são os espaços vazios, as vogais que não estão escritas no hebraico antigo. Elas são o sopro, o espírito, o significado que o leitor precisa adicionar para dar vida às palavras. E o leitor? Bom, o leitor é quem une matéria e espírito. Ele participa do próprio ato da criação. Desse jeito, o ato de ler e interpretar deixa de ser uma coisa passiva. Ele se torna um ato criativo, quase divino. É como um espelho do processo de dar vida à matéria que estava inerte. É como se o universo, nessa visão, fosse um grande texto que precisa ser lido e interpretado para existir plenamente. Ok, isso é incrível. Mas o que um símbolo cósmico desses tem a ver com a gente, com a nossa vida, nosso dia a dia? É agora que a gente traz tudo isso para uma escala bem pessoal. O mundo moderno, vamos combinar, pode parecer um verdadeiro turbilhão. Tudo parece instável, passageiro, líquido, como dizia o sociólogo Zygmunt Bauman. E no meio desse caos todo lá fora, a necessidade de encontrar uma âncora, um ponto de calma por dentro, se torna cada vez mais urgente. E a resposta, segundo muitas tradições de sabedoria, não está do lado de fora. É um convite para uma espécie de faxina interna diária. Um trabalho consciente para a gente purificar a mente e o coração, tirando todo aquele lixo emocional que nos impede de ver as coisas com clareza. E essa jornada para dentro tem até um guia, um mapa antigo, resumido numa sigla alquímica bem famosa. V-I-T-R-I-O-L. Pensa nela como uma fórmula, uma instrução bem direta para quem está buscando essa transformação. E o que ela quer dizer? Basicamente, visita o interior da Terra e, retificando, encontrarás a pedra oculta.
Traduzindo para o nosso dia a dia, a instrução é clara. Olhe para dentro de si, para o seu eu mais profundo. Faça essa purificação e lá no fundo você vai encontrar a sua verdadeira essência, a sua pedra filosofal pessoal. Então, o verdadeiro caminho de crescimento não é em direção ao barulho do mundo, mas sim na direção oposta, em direção ao silêncio da nossa própria mente. É nesse silêncio que a gente consegue se afastar do caos e encontrar a clareza e a paz que tanto buscamos. Agora, vamos dar um passo para trás de novo para olhar a imagem completa. Esse jeito de interpretar as coisas não serve só para um símbolo. Na verdade, ele oferece uma maneira totalmente nova de enxergar o mundo inteiro. E aqui tudo se conecta. O pavimento mosaico, a Torá e o nosso próprio eu interior, eles são como espelhos da mesma coisa. São microcosmos que refletem um padrão muito maior, uma estrutura escondida que parece unificar toda a realidade. Isso nos leva a um princípio universal e muito antigo, o princípio hermético da correspondência. A famosa frase, o que está em cima é como o que está embaixo. O que isso nos diz? Que o universo lá fora é um espelho do nosso universo aqui dentro. Se aprendemos a ler um, aprendemos a ler o outro. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se um simples piso quadriculado pode, simbolicamente, conter o segredo da criação, quantos outros mistérios gigantescos estão aí, bem na nossa frente, escondidos à vista de todos, só esperando que a gente aprenda a olhar o mundo com outros olhos?